Bom, meu nome é Hugo Josué Lema das Neves. Eu vou estar apresentando para vocês aqui o gráfico de Gantt com o algoritmo Round Robin, tá? Primeiramente, o algoritmo Round Robin, ele é um algoritmo para escalonamento de processo. Ele é um algoritmo que tenta ser justo com todos os processos para que cada um ele consiga utilizar a CPU em uma unidade de tempo que ele define. Então, para isso, essa unidade de tempo, na verdade, é uma fatia de tempo para cada processo que é chamada quantum. E nessa atividade, o quantum ele foi definido como 2 unidades de tempo. Então, o que vai acontecer? Um processo ele vai ser executado, ele vai ter o seu tempo, que no caso é o surto, que é a quantidade de tempo que ele precisa trabalhar ou ele precisa consumir a CPU. E bom, quantum ele vai servir para ser justo com todos os processos. E por exemplo, o processo 1 ele utilizar 2 unidades de tempo, depois o processo 2 ele utilizar mais duas, o processo 3 mais duas, e assim sucessivamente. Então ele tenta ser justo com todo mundo, para que todo mundo consiga utilizar um pouco da CPU, com essa fatia de tempo que é chamada quantum. Bom, eu já deixei exemplificado aqui o tempo de chegada de cada processo, que no caso o P1 ele vai ter o tempo 0, o P2 o 1, o P3 2, P4 3 e o P5 4. Tá? Aqui embaixo a gente vai ter a fila, que são a fila de prontos, que é quando um processo ele chega em determinado tempo, então ele vai ser colocado aqui na fila de prontos. E também a gente tem o surto, que é do lado, juntamente com os processos, tá? Para cada processo, cada um desses ele vai ter um surto, ou também um burst, que também é chamado. Esse surto é o tempo que ele precisa trabalhar para ele consumir a CPU, tá? E esse tempo, conforme a gente for colocando aqui na nossa fila e executando os processos, ele vai ser decrementado com o nosso quantum, que são as unidades de tempo que cada processo ele vai consumir a CPU. No algoritmo acontecem algumas preempções. O que é isso? Essas preempções elas acontecem quando um processo está executando uma unidade de tempo que foi definida, que no caso são 2 unidades de tempo, e caso ainda falte tempo surto para esse processo ele vai ser retirado e vai ser alocado um processo no lugar dele para utilizar a CPU no tempo quantum. Tirar os processos e adicionar de novo para serem executados envolve uma organização. Para isso, existe a estrutura fila, uma fila de processos prontos para serem executados. A estrutura da fila é a FIFO, ou seja, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. E nesse caso, o primeiro a entrar é o primeiro a ser atendido ou a ser executado. Cada processo que entra na fila de prontos, caso precise executar novamente, ele é colocado ao final dessa fila de prontos. Bom, agora a gente vai colocar em prática o algoritmo do Round Robin no gráfico de Gantt. A gente já tem os processos aqui no tempo de chegada deles, de cada um, e também o surto de cada um, e a nossa fila. Bom, o primeiro processo a ser colocado na fila vai ser o P1, então a gente vai colocar o P1, justamente porque o tempo em que ele chega é o tempo 0. Tá? Então, bom, como a gente já tem algum elemento aqui na fila, então a gente vai pegar esse elemento e executar ele nas 2 unidades de tempo que foi definida no tempo quantum. Então, o processo 1, ele vai executar 2 unidades de tempo. Veja que o processo 1, ele precisa de 5 tempos para consumir a CPU. Então, falta ainda tempo para ele executar. O que vai acontecer? O processo 1, ele vai ter o tempo burst, o tempo de surto dele para 3. Então, faltam 3 unidades de tempo para que ele realmente finalize, para que ele termine. E agora ele vai ser colocado no final da fila. Mas perceba que, enquanto ele estava executando, o processo 2 e o processo 3, no tempo 1 e no tempo 2, eles chegaram. Então, eles vão ser colocados na fila de prontos. Então, o que vai acontecer? O P1, primeiro vamos colocar na fila de prontos o P2 e também o P3, porque são os que foram adicionados na fila de prontos enquanto o processo 1 estava sendo executado. Agora, o processo 1 ele vai ao final da fila, porque ele precisa ser reexecutado para que realmente ele finalize esses 3 tempos, essas 3 unidades de tempo que falta para ele. Agora a gente vai pegar o que está no início da fila, que, lembrando, first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, nesse caso, é o primeiro a ser executado, e no caso é o P2. Então a gente vai pegar o P2, e no final da execução do processo 1, que no caso foi no tempo 2,
a gente executa 2 unidades de tempo também. Nesse caso, o tempo de surto do P2 é 3. 3 menos 2 vai sobrar uma unidade de tempo para que ele realmente finalize. Perceba que aqui acontece a primeira preempção. Lembrando do que é preempção, né, o que foi mencionado, quando um processo ele sai de executando e deixa outro processo executar no lugar. Então, nesse caso, o P1 ele falta tempo para ele executar e terminar. Então, o P2, como ele está na fila de prontos, ele vai ser alocado um espaço para que ele execute e ele utilize a CPU na unidade de tempo quantum, que são 2 unidades de tempo. Nesse caso, é a nossa primeira preempção. Mais para frente, a gente vai ver todas as preempções que acontecem de forma mais detalhada. O P3 agora, ele entrou junto com o P2 enquanto o P1 ele executava. E enquanto o P2 executava agora, o P4 e o P5 entraram na fila de prontos. Então, o que vai acontecer? O P4 ele vai para o final da fila e o P5 também vai para o final da fila. Tá? Lembrando, todos os elementos eles são colocados no final da fila. A única coisa é que quando eles precisam ser reexecutados, eles saem do início, porque eles são retirados do início sempre, e eles são colocados no final de novo. Por isso é também chamada de fila circular, né? Eu coloquei dessa forma como uma linha reta para ficar mais fácil de exemplificar. Mas enfim, o P2 ele executou, mas ele precisa reexecutar novamente. Então a gente vai fazer que nem o P1. Então o processo 2 ele vai para o final agora. E agora quem executa é o processo 3. O processo 3 ele vai executar ao final do tempo do processo 2, que no caso foi o tempo 4. O processo 3 ele só precisa de uma fatia de tempo para que ele realmente finalize. Então, a gente vai andar uma fatia de tempo, que no caso é 5, e a gente não precisa andar 2 unidades de tempo. E agora o P3, ele está com tempo zero, ou melhor, ele está com surto zero, né? Não precisa mais executar, então ele é finalizado. O P3 ele sai da fila de prontos, ele não precisa mais voltar, ou melhor, ele não precisa ser alocado ao final dessa fila, porque ele não vai reexecutar novamente, porque o tempo dele acabou. Então ele é finalizado, ele termina e sai da fila. E o que vai acontecer agora? Bom, a gente tem a nossa fila de novo aqui, e quem que está no início? É o P1, então a gente vai executar ele. E a gente vai executar ao final da execução de P3, que no caso é no tempo 5. Então a gente vem aqui, coloca no tempo 5 o P1, e o P1 ele tem o tempo 3 ainda para ser executado, então ele vai executar uma unidade de tempo, 2 unidades de tempo. E ainda falta uma unidade de tempo para ele executar, para ele utilizar a CPU, para realmente ele terminar. E a gente vai colocar o P1 lá no final da fila de novo, porque ele precisa reexecutar. Precisa reexecutar para consumir a CPU de novo. E agora, o que está na nossa fila é o P4. O P4 vai continuar, ou melhor, vai executar ao final da execução do processo 1. Então, o P4 ele vai andar 2 unidades de tempo, que no caso é de 7 a 9. E agora o P4 ele vai sair da fila porque ele finalizou. Esse processo ele finalizou o tempo que ele tinha para estar consumindo a CPU. Agora, quem está na nossa fila é o P5. Então, o P5 ele vai executar ao final ele vai começar a sua execução ao final da execução do P4, e são 2 unidades de tempo. Então, ele vai de 9 a 11. E agora o P5 ele precisa de 2 unidades de tempo para realmente finalizar. Ele vai ser colocado ao final da fila, que nem os outros processos que precisavam ser executados. Agora o P2 ele vai ser executado ao final, ao término, né, da execução do P5, e ele só precisa de uma unidade de tempo. Então ele vai andar só uma unidade de tempo, não precisa andar as 2 unidades de tempo. E assim ele finaliza e sai da fila de prontos. Agora quem precisa reexecutar é o P1. Então P1 a gente coloca aqui e ele vai executar somente uma unidade de tempo também. E a partir disso ele zera, ele não precisa mais de tempo para executar, para consumir a CPU e sai da fila de prontos. E por fim a gente tem P5, que é o último processo, que ele vai começar a execução dele, começar a consumir a CPU ao final
da execução do processo 1, que no caso vai de 13 a 15. Assim, o P5 ele zera e sai da fila de prontos. Bom, agora eu vou estar explicando o tempo de cada processo entre ele estar aguardando, executando e ser finalizado e também as preempções. Bom, vou começar com o finalizado para cada processo. Cada processo, o processo 1, ele finalizou no tempo 13, que a gente consegue ver aqui, né? É esse o tempo 13. O processo 2, ele finalizou no tempo 12, que é aqui, tempo 12. O processo 3 no 5, aqui, na unidade de tempo 5. E o processo 4 no 9, ou seja, aqui no tempo 9. E o processo 15, por último, no tempo 15. Então, esse foi o tempo de finalização de cada processo. Quando cada processo estava sendo executado? Bom, vamos começar primeiro com o processo 1. O processo 1, ele teve o tempo de chegada dele no tempo 0, tá? Então, ele executou 2 unidades de tempo, lembrando quanto de 2 unidades de tempo. Ele executou até aqui na unidade de tempo 2. Enquanto ele estava executando, o P2 e o P3 entraram na fila de pronto e ficaram prontos para serem executados. O P1, ele alcançou as 2 unidades de tempo que ele tinha, parou de ser executado, e aí entrou o P2, que estava na fila, no início da fila, para ser executado. E aqui acontece a nossa primeira preempção. Essa preempção acontece de P1 para P2 no tempo 2. Ou seja, P1 ele vai parar de ser executado, então ele vai ser interrompido para que outro processo ele entre no lugar, que no caso é o P2. E aí o P1 ele vai ser alocado ali na fila para ser colocado no final da fila para ser executado novamente, mais para frente. Enquanto isso, o P1 ele vai aguardar do tempo 2 até o tempo 5 para ser executado novamente. Então, por isso aqui no P1 a gente coloca do tempo 2 ao tempo 5, que ele vai ficar aguardando para ser executado novamente. Enquanto isso, ou melhor, antes disso, né, ele executou do tempo 0 ao tempo 2. Aconteceu a preempção de P1, P2, e aí ele vai esperar do tempo 2 ao tempo 5. Depois, o processo 2 ele é executado e vai do tempo 2 ao tempo 4. Então, ele fica executando do tempo 2 ao tempo 4. E enquanto isso, ele fica esperando também ser executado, né, enquanto o processo 2 está executando do tempo 1 ao tempo 2, porque ele já está na fila de prontos. Tá? Assim sendo, o P2 ele vai terminar no tempo 4, e aí a próxima execução dele vai ser somente no tempo 11. Então ele vai ficar do tempo 2 ao tempo 11 esperando, aguardando ser executado novamente. Por isso ele é colocado aqui. Após isso, o P2 ele dá lugar ao P3. O que acontece na nossa segunda preempção do processo 2 com o processo 3 no tempo 4. O processo 2 ele é interrompido e o processo 3 ocupa o seu lugar. Então, o processo 2 ele termina no 4, o processo 3 ele vai do 4 ao 5, porque somente tem uma unidade de tempo, e aqui a gente anota ele do 4 ao 5. Antes disso, ele estava aguardando, porque ele estava como pronto também do tempo 2 ao tempo 4, né, onde ele começou a ser executado. Então, aqui a gente marca do tempo 2 ao tempo 4. O próximo processo a ser executado é o processo 1, que ele estava lá na ordem da fila, né? Então, ele executa do tempo 5 ao tempo 7, a gente anota ele aqui, do tempo 5 ao tempo 7. Que acontece a próxima preempção também, porque ele precisa ainda ser executado, e o P4 entra no lugar. Então, acontece do P1, do P4, no tempo 7, unidade de tempo 7, a outra preempção. Após isso, o P4 ele é executado do tempo 7 ao 9, então a gente coloca aqui do tempo 7 ao 9, e o P1 ele vai esperar do tempo 7 ao tempo 12 ser executado novamente. Então, a gente anota aqui do tempo 7 ao tempo 12. Logo após isso, o P5 ele vai entrar, já que o P4 ele terminou de executar, e o P5 ele vai executar do 9 ao 11. Então, a gente coloca aqui em P5 que ele está executando 9 ao 11. Antes disso, o P5 ele estava aguardando da onde ele chegou, que seria do 4 até o 9. Então, por isso que a gente colocou aqui, eu anotei aqui do 4 até o 9, que é o tempo de espera que ele teve para
começar a ser executado realmente, né? A primeira execução dele, o primeiro consumo da CPU dele. A partir disso, o P5 ele terminou no tempo 11, entrou o P2, aqui acontece a outra preempção, então acontece do P5 com o P2, porque o P5 ele precisa ser executado novamente, então ele é colocado na fila, no final da fila de novo. E isso acontece no tempo 11, tá? P2 ele é executado, termina, então o P2 executa do tempo 11 ao 12, terminou. O P1 ele é executado, que é o próximo da fila, do tempo 12 ao 13, terminou, então a finalização dele do tempo 12, perdão, do processo 2 foi no tempo 12 e do processo 1 foi no tempo 13. E aí entra o P5 por último, que ele vai do tempo 13 ao tempo 15. E bom, enquanto tudo isso acontece, não acontece nenhuma preempção, justamente porque P2 e P1 eles terminam o processo e P5 também termina o processo. Então, nenhum desses, de P2, P1 e P5, nenhum desses precisa reexecutar novamente, precisa ser colocado de novo na fila. Então, as preempções acabam por aqui. E o P5 ele termina no tempo 15. Antes disso, né, enquanto ele estava sendo executado aqui do 9 ao 11, ele estava esperando também, enquanto o P2 e o P1 executavam, do 11 ao 13. Isso é anotado aqui. Ou, perdão, na execução não, aqui no aguardando, é executado aqui. Após a gente ter visto, né, como acontecem as preempções aqui, a finalização de cada processo, qual que é o tempo em que eles ficam de início a fim executando e também de início a fim aguardando para cada processo, agora a gente vai fazer o cálculo do tempo de espera e também do tempo médio de espera de todos os processos, né? Primeiro de cada processo. Bom, o que a gente precisa ter para a gente fazer essa fórmula? Basicamente, a fórmula se refere à finalização do processo menos a chegada do processo, menos o surto ou também o burst. A gente vai ter, por meio dessa conta, né, decrementando cada um deles, o tempo de espera para cada processo. Então, vamos começar com o processo 1. A gente vai pegar o valor dele de finalizado, que no caso foi 13. O valor de chegada, que no caso é 0, como a gente colocou aqui. O valor de chegada dele é 0. E o valor de surto dele inicial, que é 5. Então, a gente tem o surto inicial 5. A mesma coisa acontece para os próximos processos. É o mesmo cálculo, só que com valores diferentes para cada um, né? Então, o resultado disso vai dar 8. Do processo 2 também vai dar 8. E cada resultado desses é uma unidade de tempo, tá? Então, é o tempo de espera de cada um. Então, para o processo 2 é 8, para o processo 3, 2, processo 4, 4 e 5, 7. E para a gente pegar a média, basicamente, a gente soma todos esses valores aqui, de cada processo, vai dar 29 e divide pela quantidade de valores, que é 5. Assim, a gente tem um tempo médio de espera de 5,8 unidades de tempo.